Olá, meus amigos, meus amados irmãos. Nós estamos aqui na maratona dos 150 dias e hoje é o 28º dia. Eu quero te fazer um convite, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se inscreva, compartilhe as mensagens e continue firme nesse propósito. Eu tenho a plena convicção de que nós chegaremos no final dessa maratona, como eu tenho dito, ainda mais abençoados, ainda mais fortalecidos, ainda mais edificados, ainda mais íntimos do Senhor e da sua palavra. Eu quero compartilhar algo com vocês que está em Gênesis, no capítulo 18. E eu quero ler alguns versículos do 9 ao 12. Gênesis 18, do 9 ao 12, diz assim: E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? Ele disse: Ei-la, aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados de idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Quando Deus disse a Abraão e Sara que eles seriam pais já avançados de idade, eles não creram a ponto de elas rir quando ouviu a novidade. Não creram por razões óbvias, pela idade, e inclusive Sara já tinha até cessado os costumes das mulheres, ou seja, não ovulava mais, e como poderia nessas condições ela, uma mulher já de idade, ter filhos? De uma maneira natural, isso era impossível, e ela duvidou, ela riu quando os mensageiros do Senhor deram essa notícia. E aqui é uma conversa entre eles e Abraão, e ela ouviu e acabou por duvidar. Deus fez uma promessa, e como ele sempre cumpre as suas promessas, no tempo determinado por ele, as coisas aconteceram na vida de Sara e de Abraão. E foi assim que aconteceu. No tempo determinado, como aqueles homens de Deus haviam falado, nasceu o filho da promessa. Eu estou aqui, amados, para conversar com vocês, e eu quero colocar nessa nosso bate-papo, nessa nossa meditação, 3 motivos para nós não desistirmos das promessas que Deus fez para as nossas vidas. O primeiro motivo para não desistir é ter a certeza absoluta que Deus cumprirá o que lhe foi prometido. Muito embora, às vezes, tudo possa parecer sombrio, tudo pode parecer difícil, como no caso de Abraão e Sara. Mas ele é fiel, e apesar de as circunstâncias mostrarem um quadro diverso, um quadro difícil, ele fará valer a sua palavra. Então, o primeiro motivo, amados, é não duvidar. Nós não podemos fazer como Sara e chegar a rir daquilo que o Senhor prometeu para as nossas vidas. Nós temos que crer, ser fiéis até o fim. A promessa, é bem verdade que a promessa na vida de Abraão demorou um pouco mais para acontecer, porque no meio do caminho ele se deixou levar pela dúvida, pela desconfiança da esposa e acabou cometendo algumas falhas, e isso retardou um pouco a promessa que Deus tinha para a vida dele. Mas não vai ser no nosso caso. Nós vamos permanecer firmes. Firmes porque nós cremos que aquele que fez a promessa é fiel. E nenhuma das promessas do Senhor para as nossas vidas deixarão de se cumprir em nome de Jesus. O segundo motivo que eu gostaria de colocar para vocês é que nunca nos foi prometido que as coisas seriam fáceis.
Pelo contrário, as coisas tendem a ser difíceis. Nada vai ser fácil, amado. Nada vai ser fácil. Tudo tem um preço. O próprio Jesus diz que no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu já venci o mundo. Amados, não vai ser fácil. Tudo tem um preço. O importante é nós não desfalecermos. Nós temos que ser perseverantes. Nós temos que crer e saber que mesmo apesar das dificuldades, aquele que fez a promessa é fiel. Essa coisa de evangelho sem dificuldade é uma grande mentira. Então, o que se deve fazer é ter paciência e fé. Paciência e fé. Pois o tempo de Deus não é o nosso. E Ele, amados, tem planos que só se cumprirão na minha vida e na sua vida e na vida daqueles que souberem esperar. Não adianta, amados, o tempo de Deus não é o nosso. O homem, de uma certa forma, ele é imediatista. O homem, o ser humano, ele gosta das coisas para ontem, ele é imediatista. E com Deus as coisas não funcionam assim. É tudo no tempo dele. É tudo no tempo dele. Então nós temos que ter fé e saber esperar. Esperei com paciência e o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Perceba, amados, que é com paciência, fé e paciência. O terceiro motivo é muito difícil do ser humano entender. É que por vezes ele ainda não está preparado para receber a bênção que o Senhor tem prometido. Mas tem muitas pessoas que não estão preparadas para receber tudo aquilo que o Senhor tem falado, tem prometido. E isso acontece muito. E se o Senhor fizer aquilo que Ele tem prometido para pessoas que não estão preparadas, é bem provável que elas acabem se perdendo. E muitas vezes, determinados problemas pelos quais alguém esteja passando, é um meio de Deus nos forjar, nos preparar, nos moldar para tudo aquilo que Ele está preparando para a minha e para a sua vida. E de uma certa forma, vai servir como base, como um alicerce da minha vida, da sua vida, e tudo isso fará uma grande diferença ali na frente. É isso que nós temos que entender, amados. Que por muitas vezes determinados problemas nas nossas vidas servem para que o Senhor nos ensine, nos molde, para que o Senhor possa nos forjar segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Sendo assim, está muito claro, amados, que diante das dificuldades, diante de algumas circunstâncias da vida, posicionamento de cada um de nós durante esse enfrentamento vai fazer toda a diferença. O meio como nós enfrentaremos as coisas, o modo como nós encararemos as coisas, vai fazer toda a diferença. Nós temos que encarar tudo isso de uma única forma, sabendo que o Senhor está conosco e que aquele que fez a promessa é fiel e ele não falha, e ele também não mudou. Então, amados, não desista, não desanime. Saiba que o Senhor é fiel, que ele continua cumprindo na vida daqueles que nele esperam. E o Senhor não mudou. Aqueles que desistem, de uma certa forma, diante das dificuldades, não receberão nada. É muito mais fácil. Desistir é um caminho mais fácil. Desistir é sempre mais fácil. Mas não é o que Deus espera de mim e de você. Muitas pessoas acabam desistindo. E a palavra de Deus nos instrui que aquele que bota a mão no arado
a gente não tem nem que olhar para trás, quanto mais desistir. Então não desista, persevere. É aquele que não desfalecer, aquele que perseverar, que receberá a coroa. Perceba que Deus não tem prazer nas pessoas que desistem. Não tem. Então eu estou querendo te encorajar a permanecer firme. Importante frisar, amados, que somente aqueles que perseverarem até o fim em continuar, em caminhar essa caminhada, confiando em Deus, é que receberá e colherá todos os frutos prometidos. Então eu estou aqui para te dizer, permaneça firme. Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Os teus olhos têm que estar firmados nele. Permaneça com os seus olhos firmados nele, porque Ele é fiel e Ele não vai fazer com que nada do que Ele prometeu na sua vida deixe de ser cumprido, desde que você permaneça firme. Firme e firme na presença do Senhor. Aqueles que desistem estarão interrompendo o processo. Aqueles que desistem estão interrompendo o processo pelo qual nós temos que passar, para que Deus possa, de uma certa forma, nos aprovar para tudo aquilo que Ele tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Então não interrompa o processo, não desista, não desanime, não deixe, não pare, continue marchando, continue firme no propósito, caminhando em passos firmes em direção ao nosso alvo. O nosso alvo é a estatura do varão perfeito, o nosso alvo é Jesus Cristo. Eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar a sua vida, e eu quero agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa mensagem. Pai querido, amado e todo-poderoso, eu quero te agradecer, te louvar, te glorificar, te exaltar, Senhor Deus Todo-Poderoso, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu quero te agradecer por mais esse dia, por mais essa mensagem. Eu quero te agradecer, Senhor Deus Todo-Poderoso, pelo Senhor abrir os nossos olhos, Pai. Eu sei, Pai, que a desistência às vezes parece ser o melhor caminho, o caminho mais fácil, o caminho mais prático, mas não é o que o Senhor deseja, Pai, para as nossas vidas. Por isso, Pai, eu te peço que através do Teu Santo Espírito, o Senhor continue nos fortalecendo, nos dando, Pai amado, ânimo novo, nos revigorando, Pai, porque a nossa esperança está no Senhor. E a Tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor, Pai, se renovarão, não se cansarão. E é isso que nós esperamos, Pai, para que nós possamos ter cada vez mais força, ânimo, para continuarmos firmes nesse propósito, Pai, de irmos até o fim com o Senhor, sabendo, Pai, que grande será a nossa recompensa em Ti. Eu quero, Pai, te pedir que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, desses meus amados, Pai, e que eles possam estar cada vez mais firmes no Senhor, sabendo, Pai, que é do Senhor que nós teremos o sim, o amém e toda a recompensa. Nenhuma palavra, Senhor Deus, voltará vazia. Antes se cumprirá na minha vida e na vida dos meus irmãos tudo aquilo que o Senhor já determinou em nome de Jesus. Eu quero abençoar a vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Amém, amados. Até a próxima. Fiquem com Deus.